Olá, bem-vindo ao Quiz e Perguntas. Vamos começar mais um quiz, prepare-se! Qual é o nome do processo pelo qual um sólido se transforma diretamente em gás, sem passar pela fase líquida? A sublimação. A sublimação é o processo em que uma substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem atravessar o estado líquido intermediário. Esse fenômeno ocorre sob condições específicas de temperatura e pressão para determinados sólidos. Qual é a principal função das mitocôndrias nas células eucarióticas? Produzir ATP através da respiração celular. As mitocôndrias são organelas presentes na maioria das células eucarióticas, responsáveis pelo processo de respiração celular. Elas possuem uma estrutura de membrana dupla e contêm seu próprio DNA circular. Qual é o maior deserto do mundo em termos de área total? O deserto da Antártida. A Antártida cobre uma área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados e é considerada o maior deserto do mundo, devido à sua baixa taxa de precipitação. Com um clima extremamente frio e seco, a região é dominada por vastas geleiras e registra algumas das temperaturas mais baixas já medidas. O que representa o número atômico de um elemento? O número total de prótons no núcleo do átomo. O número atômico é o número de prótons no núcleo de um átomo, definido como a carga nuclear positiva. Representado pela letra Z, ele indica a quantidade de prótons específica para cada elemento químico. Em que ano ocorreu a Revolução Russa? Em 1917. A Revolução Russa teve início em fevereiro de 1917, quando os habitantes de São Petersburgo protestaram contra o imperador Nicolau II, exigindo melhores condições de vida, trabalho e alimentação, além da retirada das tropas russas da Primeira Guerra Mundial. Qual é a forma do pretérito do verbo to write? Wrote. O passado de write é wrote e seu particípio é written, termos que não devem ser confundidos com o adjetivo written ou a expressão written down, que se referem a algo que foi escrito ou está registrado por escrito. Qual é a função sintática desempenhada pelo termo destacado na frase? O carro azul estava estacionado na esquina. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo acessório da oração,
cuja função é caracterizar ou determinar um substantivo. Essa caracterização pode ser realizada por meio de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenhem essa função adjetiva. Qual é a principal função do aquecimento antes de atividades físicas? Prevenir lesões e preparar o corpo para o exercício. O aquecimento é crucial para um desempenho satisfatório. É fundamental preparar o corpo adequadamente antes de iniciar qualquer atividade física prolongada. Essa prática previne lesões corporais e prepara o corpo, reduzindo a fadiga durante o exercício. O que é um gene? Uma sequência de DNA que codifica uma proteína. Os genes são as unidades básicas da hereditariedade, compostos por segmentos de moléculas de DNA que carregam informações sobre nossas características físicas e biológicas. Qual é a principal característica do clima tropical? Elevada pluviosidade e temperaturas altas durante todo o ano. O clima tropical se destaca por suas altas temperaturas e pela alternância entre períodos de seca e chuva. É predominante em regiões de média e baixa latitude. Ei, está gostando do vídeo? Então já deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho. Tá? Qual foi o principal motivo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética? Diferenças ideológicas entre capitalismo e comunismo. A Guerra Fria teve origem na rivalidade ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Historicamente, muitos historiadores concordam que o conflito teve início com um discurso proferido pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em 1947. Qual é o valor do seno de 60 graus? Raiz de 3 dividido por 2. O ângulo de 60 graus é considerado notável devido ao seu seno, que é igual à raiz de 3 dividido por 2. As razões trigonométricas são utilizadas para estabelecer relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo e a medida dos seus ângulos. Qual dos seguintes é um exemplo de uma proteína de transporte encontrada na membrana celular? O canal de sódio. Os canais de sódio dependentes de voltagem são componentes celulares sensíveis às mudanças no potencial de membrana, regulando seletivamente a entrada de íons de sódio nas células. Em repouso, esses canais estão fechados e não conduzem íons. Qual é a área de um triângulo retângulo com base de 6 centímetros e altura de 8 centímetros?
24 centímetros quadrados. Para calcular a área de um triângulo, utiliza-se a fórmula área igual a base vezes altura, dividido por 2. No exemplo dado, com base de 6 centímetros e altura de 8 centímetros, a área é igual a 6 centímetros vezes 8 centímetros, dividido por 2, igual a 24 centímetros quadrados. Identifique o uso correto da preposição na frase She is interested. Learning new languages. Resposta: in. A preposição in indica a ideia de dentro de, em, no e na. É empregada antes de países, cidades, regiões, estações do ano, períodos do dia, meses, documentos, livros, objetos em lugares fechados como carros. Compreender corretamente o uso de in, on e at é fundamental para a correta utilização da língua inglesa. Qual das alternativas apresenta uma figura de linguagem presente na frase? Seu sorriso era um raio de sol no meu dia. Metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que compara implicitamente dois conceitos com base em características comuns, conferindo expressividade ao discurso. Qual é o principal benefício do treinamento intervalado de alta intensidade? Reduzir o tempo necessário para atingir um alto nível de condicionamento físico. Em um treino de cardio convencional, é necessário manter uma intensidade moderada para completar o exercício. No HIIT, por outro lado, ao atingir a máxima intensidade em cada intervalo, o corpo consome mais oxigênio, acelerando o metabolismo. Esse efeito persiste mesmo após o término do treino, conforme pesquisa da Universidade da Carolina, Estados Unidos. Qual é o principal fator que determina a formação das estações do ano? A inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da sua órbita. As estações do ano ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol. Esse movimento do nosso planeta ao redor do Sol, que leva um ano para ser completado, é chamado de translação e resulta na alternância das estações. Quem foi o primeiro imperador do Império Romano? Augusto. Augusto, cujo nome original era Gaius Octavius Turinus, é conhecido como o primeiro imperador romano. Ele nasceu em 23 de setembro de 63 a.C. e faleceu em 19 de agosto de 14 a.C. em Nola, próxima a Nápoles, na atual Itália. Qual das seguintes opções é um exemplo de uma reação exotérmica? Combustão de metano. A queima do metano pode ocorrer de maneira completa, resultando em dióxido de carbono e água, ou de forma parcial ou incompleta, produzindo monóxido de carbono, fuligem, partículas de carbono e água.
E aqui terminamos mais um quiz. Quantos você acertou? Comenta pra gente! Não esquece de deixar o like e se inscrever, ativa o sininho para participar de outros quizzes. E comenta também qual tipo de quiz você queria ver aqui. Esteja atento para participar das continuações que estão a caminho. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!